Você realmente crê que os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os seus? Muitas vezes passamos por situações que não conseguimos compreender. E é nessa hora que devemos exercer a nossa fé e crer que aquilo que Ele tem reservado para nós é muito maior do que nós podemos pensar. E se hoje você tem passado por desafios e até questionado os planos de Deus, eu convido você a ficar nessa dopamina porque eu tenho certeza que este devocional vai ser um alimento do céu para a sua vida. Olá, conquistadoras! Bom dia para você que já está aqui logo pela manhã, você que ouve ou assiste ao longo do dia, que Deus também possa abençoar o seu dia, possa abençoar a sua vida. Que alegria ter você junto comigo em mais um devocional. Infelizmente ontem não tivemos e olha, eu vou dizer para vocês, sempre quando eu não consigo liberar um devocional, eu fico realmente muito triste, mas ao mesmo tempo eu entendo que Deus ele sabe de todas as coisas e por mais que algumas coisas saiam do nosso controle, o Senhor nunca perde o controle. E eu espero que você também, mesmo quando nós não temos às vezes os nossos devocionais aqui por alguma questão, você não deixe de ter o seu momento com o Senhor, porque o que mais importa é você ter o seu tempo com o Senhor, é realmente reservar um momento para orar, para ler a palavra, para deixar com que a palavra fale ao seu coração. Mas glória a Deus, hoje estamos juntas aqui no nosso devocional diário. Nós sempre estamos aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Alguns percalços às vezes acontecem, mas nós estamos sempre sendo fiéis aqui para que a palavra de Deus possa ser compartilhada de uma forma simples, objetiva, direta, gerando transformação na sua vida. Porque afinal, eu creio e eu acredito que a palavra de Deus ela é capaz e ela é eficiente para transformar qualquer área da nossa vida. E por crer nisso, eu venho aqui sempre compartilhar com vocês. Mas claro que para a palavra ter eficácia na sua vida, ela precisa também ser praticada, ela precisa ser absorvida e pensada. E é por isso que nós temos aqui o nosso lema, que é o OPA, ouvir, pensar e agir. Quando você pratica essas coisas, quando você ouve a palavra, pensa na palavra e age conforme a palavra, é aí que você vê a mudança da sua vida acontecer. Então fique comigo neste devocional, não deixe nada te distrair. A palavra que Deus colocou no meu coração está lá em Jeremias, capítulo 29. E eu quero ler essa palavra declarando sobre sua vida. Eu imagino que muitas aqui talvez estejam passando por situações que questionam, às vezes, o plano de Deus. Ou até perguntam, né? Será que realmente algo bom vai sair de tudo isso? Será que realmente eu posso crer que Deus está preparando algo extraordinário para a minha vida? Eu falo isso com convicção porque eu já estive neste lugar e se eu não tomar cuidado, eu posso me manter neste lugar. Porque o nosso coração, o coração do homem, ele é cheio de dúvidas, de inseguranças, incertezas. Não é à toa que a própria palavra lá em Provérbios fala que o coração do homem é enganoso. Então, por isso que nós não podemos basear a nossa fé pelo que sentimos. Porque quando nós sentimos medo, dúvida, insegurança, nós começamos a olhar para Deus de uma forma completamente diferente do que Ele espera de nós. Mas quando nós entendemos que Deus, ele não se move pelo que vemos, Deus não se move pelo que sentimos, mas por aquilo que decidimos crer, por aquilo que decidimos ou escolhemos viver, é aí que nós mudamos a nossa forma de experimentar o cuidado dele em nossas vidas. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são os seus desafios, até questionamentos, mas uma coisa eu posso te afirmar, que Deus ele tem planos para a sua vida. Planos que são infinitamente maiores do que você pode imaginar. Mas para viver esses planos, você precisa crer. Crer que Ele realmente tem algo grande para a sua vida. Crer que realmente os caminhos dele, por mais que sejam difíceis de compreender, às vezes com a lógica humana, mas esses caminhos levam você para o plano perfeito. E é exatamente isso que nós vamos ler aqui em Jeremias, capítulo 29, e eu quero ler com você a partir do verso 11. E olha só o que a palavra do Senhor diz. Porque sou eu que conheço as palavras que tenho para vocês. Em outras versões, os planos que tenho para vocês. Declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro.
Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, porque se me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou ao meu coração. E antes de compartilhar aquilo que queima aqui no meu coração, eu quero orar pela nossa vida, para que de fato o meu coração e o seu coração se alinhem à vontade dele. Que tudo que saia da minha boca não sejam palavras da Stephanie, mas sejam palavras do próprio Senhor. Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Eu glorifico ao Senhor por esta palavra, por esse momento, Pai, que o Senhor me deu de oportunidade de compartilhar aquilo que queima o meu coração. Essa palavra veio de encontro ao meu coração em um momento, Pai, que o Senhor ministrou a minha vida. Algo que o Senhor trouxe de direcionamento, trouxe de clareza, para que eu venha, Pai, compartilhar com essa conquistadora que está me ouvindo ou me assistindo. Eu não sei como ela está, eu não sei o que ela está passando, eu não sei qual é o desafio que se encontra em sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, a sua palavra ela é viva e eficaz. Ela pode transformar qualquer cenário, ela pode animar corações, ela pode acender a fé e ela pode nos direcionar. E é isso que eu peço, que através desta palavra, deste tempo de devocional, essa pessoa que me escuta possa ser direcionada, possa ser animada, possa ser ativada novamente na fé, para que aquilo que for compartilhado seja de fato testificado na vida dela. É assim que eu oro e é assim que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, minhas conquistadoras, esse é um texto muito conhecido, um texto onde temos várias vezes citações ou até em versículos, em frases, né? É uma passagem conhecida, é uma passagem que alegra o nosso coração e muitas vezes é uma passagem que, quando nós estamos tristes, procuramos ler ou procuramos trazer essa palavra à memória para que realmente possa nos dar alegria e ânimo. Pelo menos é assim que muitas vezes acontece comigo. Mas hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração por um propósito diferente, é isso que eu quero compartilhar. Talvez você que me acompanha nas redes sociais viu que nessa segunda-feira eu tive a oportunidade de participar de um evento que realmente me surpreendeu e que eu não esperava, né, a possibilidade de estar. Mas a verdade é que quando Deus planeja, quando Deus desenha os caminhos, Ele nos surpreende em cada detalhe. E esse evento foi um evento de lançamento das novas Bíblias da Editora Vida. Inclusive, eu estou até usando a Bíblia que eu ganhei, gente, essa Bíblia linda que eu recebi neste evento. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de participar de um evento como este, um evento cristão, um evento onde você está ali em meio de pastores, líderes, influenciadores do meio gospel. E foi algo totalmente novo para mim, né? Quem me acompanha viu que eu não consegui fingir costume ou falar, nossa, já estou acostumada com isso, porque na verdade não é algo que fazia, né? Eu falo fazia porque agora eu declaro em nome de Jesus que Deus me preparará outras oportunidades, mas não era algo que não fazia parte, assim, de algo rotineiro ou costumeiro para mim, né? Mas o Senhor me permitiu estar nesse evento de uma forma muito interessante, né? Um convite onde íamos prestigiar o lançamento de novas Bíblias, que se conecta completamente com o meu momento hoje, né? Com os devocionais que temos feito aqui, com as dopaminas, aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. E o Senhor sabe o quanto eu amo, né? Vocês que me acompanham nos devocionais sabem que eu amo Bíblia de papel, eu amo abrir a Bíblia, eu amo ler a palavra nas minhas mãos. Nada contra a quem usa celular, nada contra quem prefere o lado digital, né, da Bíblia, mas eu gosto da Bíblia de papel, eu gosto, né, de ter esse contato com a palavra, onde eu me desligo de tudo, né? E começo a ter ali um tempo com o Senhor, onde nada me distrai. Até mesmo porque eu me conheço, eu sei que eu sou uma pessoa que me disperso muito, então se eu fico no celular, eu acabo me distraindo. Então eu sou adepta, né, à Bíblia de papel, caderno e caneta, para realmente não me tirar nenhum foco no momento que eu estou estudando a palavra. Então o Senhor sabe do quanto eu amo, né, do quanto eu desejo e o quanto eu
tenho, né, esse amor por ter Bíblias, por estudar na Bíblia, tanto é que aqui atrás vocês veem algumas Bíblias também. Eu amo porque é uma forma de aprender, é uma forma de mergulhar na palavra. E quando nós recebemos esse convite para estar neste evento, eu confesso que meu coração se alegrou, né? O coração se alegrou porque eu falei, Senhor, realmente, né, eu vou ter a oportunidade de estar nesse evento. Mas a verdade é que ao chegar lá, a gente não sabia, né, o que esperar desse evento, o que nós vamos viver nesse evento. E nós, como seres humanos, nós temos muito aquele negócio no coração de, eu preciso ir para fazer networking, eu preciso ir para me conectar, para ver pessoas, porque é uma oportunidade, meu Deus, eu preciso abraçar esta oportunidade. E a gente pensa dessa forma. Mas a verdade é que quando nós chegamos num evento, algo muito forte falou meu coração. Acalma o seu coração, né? Você não precisa buscar se conectar, você não precisa buscar tentar fazer ligações com as pessoas agora, apenas desfrute do evento. E foi o que eu e o Diego fizemos, a gente estava ali, a gente foi ministrado, teve um momento de louvor, teve um momento de conhecermos a Bíblia, recebermos a Bíblia, abrir para conhecer, ver como estava, né, a nova Bíblia, e foi um tempo maravilhoso. E depois tivemos um tempo de mesa com os nossos pastores que estavam lá, com outras pessoas que também estavam lá, e foi interessante porque estar no ambiente onde você nunca esteve te ensina muito. E o que eu aprendi estando naquele ambiente é que Deus ele pode nos posicionar e nos levar onde nós menos esperamos, ou onde nós achamos que talvez não seja viável para nós, mas que algo queima o seu coração para isso e você não entende o porquê. E é interessante que ao viver essa experiência, o Senhor trouxe muito forte o meu coração. Quando foi que você planejou ou sonhou participar de eventos como esses, né? Quando foi que você orou por isso, né? Ou pediu para que você estivesse em eventos assim? E a verdade é que em nenhum momento eu fiz isso. Em nenhum momento eu orei porque eu queria estar num evento como aquele, ou em nenhum momento eu falei ou fiquei sonhando ou pensando em estar em lugares como esse. Mas foi algo que ativou no meu coração a partir do propósito de Deus. E é interessante que quando Deus ele começa a trazer o plano dele para a nossa vida, nós começamos a ter desejos que antes você não tinha. Você começa a ter uma visão que antes você não tinha. Você começa a ter interesse por coisas que antes você não tinha. E é isso que eu quero falar com você. Quando Deus ele traz algo para o nosso coração, quando ele traz o plano dele para o nosso coração, ele começa a despertar coisas que nós não conseguimos entender. Mas são coisas que estão no plano dele e que quem direciona é o próprio Senhor. Aqui em Jeremias, é interessante que ele fala, eu sei as palavras que eu digo ao seu respeito. E eu sei o que eu tenho para vocês. E aqui ele diz, eu tenho planos de paz e não de mal, planos de fazê-los prosperar, planos de criar oportunidades, né, parafraseando aqui, planos de mudar a realidade de vocês. Planos de trazer vocês ao eixo daquilo que eu sempre planejei e sonhei para vocês. E essa palavra vem ao povo de Israel no momento em que eles estão cativos, né? Quando eles estão ali exilados e eles não estão mais na sua terra e ali eles estão vivendo um tempo de exílio e o Senhor traz essa palavra dizendo, olha, vocês podem estar vivendo uma realidade totalmente fora daquilo que eu projetei para vocês, mas saibam que eu já tenho planos grandes para a vida de vocês. Eu já tenho um plano de mudar essa realidade, mas vocês precisam crer naquilo que eu declaro, crer naquilo que eu falo. E hoje o Senhor, ele trouxe isso ao meu coração para compartilhar, porque há um tempo atrás a Stephanie ela estava passando por uma das suas piores crises. Um lugar onde era sombrio, era escuro, era vazio, era incerto, onde eu não sabia mais o que realmente eu podia fazer ou o que Deus tinha reservado para mim. Mas desde o momento que eu decidi crer que Deus tinha planos grandes para minha vida, desde o momento que eu decidi crer que aquilo que Ele tem sonhado, planejado, não é algo para me destruir, mas é algo para me fazer crescer, fazer com que os planos prosperem, foi aí que eu comecei a me reerguer.
Foi aí que eu comecei a fazer o que eu tinha que fazer. Foi aí que eu comecei a acreditar novamente nos sonhos, nos projetos que queimavam meu coração. Por mais que a realidade fosse totalmente fora daquilo que eu poderia imaginar, e é justamente isso que eu quero trazer ao seu coração. Eu não sei quais são as coisas que Deus tem falado para você, eu não sei o que Deus tem colocado ao seu coração, mas hoje você pode olhar e falar: gente, isso é impossível, não dá para eu chegar neste lugar, eu não consigo alcançar este nível. Mas quando você confia que Deus tem planos e planos grandes para a sua vida e que quando Ele planeja, Ele faz o caminho acontecer, você passa a entender que aquilo que hoje você não entende, aquilo que hoje você não consegue compreender, faz parte desse plano. E hoje eu vejo algumas coisas pequenas e grandes como essas acontecendo, podendo participar de coisas que eu não imaginei, ou até mesmo não eram coisas que eu planejava, mas foram coisas que nasceram no meu coração ao longo do tempo. Hoje, eu me vejo vivendo algumas coisas e eu falo: Senhor, há um tempo atrás eu nem pensava nisso, há um tempo atrás eu nem cogitava isso, há um tempo atrás os meus planos eram outros, os meus desejos eram outros, mas hoje eu desejo isso, hoje eu quero viver exatamente isso, hoje eu quero e eu busco exatamente o que queima o seu coração. E é interessante quando você vê que Deus começa a alinhar a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos com a vontade dele. E é por isso que eu trouxe essa palavra ao seu coração, para que você entenda que os planos que Deus tem para a sua vida são infinitamente melhores e maiores do que os seus. Por isso, se permita viver os planos dele, se permita se lançar na vontade do Senhor. Talvez você não consiga entender, ou talvez não faça sentido para você hoje, mas quando você se lança, quando você confia que o plano dele é perfeito, você passa a experimentar algo que você talvez nunca tenha pensado. E aí você começa a realmente conhecer a sua essência. Porque quando nós estamos em Deus, Ele revela a nós quem nós somos. Então, foi uma experiência que eu vivi, mas ali, estando ali, nesse evento, e depois terminando o evento, pensando sobre ele, o que o Senhor trouxe ao meu coração é: talvez você nunca tenha pensado antes nisso, talvez você não desejava viver isso antes, talvez os seus sonhos eram outros, mas hoje você gosta de estar ali, hoje você deseja isso, hoje eu mudei o seu coração, porque eu quero alinhar você à minha vontade. Então, permita-se ser alinhado à vontade de Deus, permita-se ter o plano mudado. Às vezes a gente reclama quando as coisas não saem como a gente quer, mas se permita ter o plano mudado, porque quando Deus muda o seu plano é porque Ele tem coisa muito maior e melhor. E aqui nesse mesmo texto diz um pouco mais à frente, a partir do verso 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E é interessante que ele fala aqui no 14: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ou seja, quando você entende que o plano de Deus é perfeito, quando você resolve obedecer à vontade de Deus, quando você resolve andar conforme o propósito, você procurará o Senhor, você buscará a Ele, você colocará diante dEle aquilo que muitas vezes te gera dúvida, medo, mas você colocará não porque você não acredita, mas porque você quer viver o plano, mas que a sua limitação humana às vezes te impede. E aí, quando você é sincera nessa busca, quando você abre o seu coração, é aí que você começa a ver Deus se manifestando na sua vida. É nos seus momentos de incertezas, mas incertezas que você lança aos pés, incertezas que você fala para Deus: Senhor, eu carrego isso, mas eu não quero carregar. Senhor, eu penso isso, mas eu não quero pensar. Senhor, eu quero viver o seu plano. Quando você vive esse caminho, quando você anda nessa direção, você começa a ver Deus se manifestar. Então hoje a palavra do Senhor para você é que você possa entender que aquilo que Ele tem reservado para você, planejado, sonhado, é muito maior do que você pode pensar. Talvez hoje os seus planos não estão dando certo, talvez hoje os seus sonhos não estão acontecendo, talvez hoje os projetos não estão fluindo como gostaria. Mas é aí que você tem que falar: Senhor, eu lanço diante de Ti todos os sonhos, todos os projetos, tudo que eu estou vivendo, porque quem conduz os meus passos é o Senhor, quem define o meu futuro é o Senhor. Então acalma o meu coração, aquieta a minha alma e me ajude a confiar no seu plano. Quando você lança aos pés de Deus em oração,
quando você é sincera, quando você não se esconde, quando você não finge, mas você lança a verdade diante de Deus, de todo o coração, então o Senhor se permitirá ser encontrado por você. É aí que Deus começa a se revelar, porque Deus não se revela a qualquer um. Deus se revela àqueles que o buscam verdadeiramente. Deus se revela àqueles que não têm medo de abrir o coração para Ele. E eu te pergunto, você tem medo de abrir o seu coração para Deus? Você tem medo de dizer, Senhor, os meus sonhos são esses, as minhas vontades são essas, mas olha, eu te entrego. Você tem medo de fazer isso? Porque quando nós temos esse medo, nós limitamos a fé em Deus e de crer que Ele pode realmente fazer infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Então, que hoje essa palavra possa te encorajar, possa te impulsionar a crer naquilo que Ele tem sonhado para a sua vida. Por mais que os seus planos não sejam conforme aquilo que você almejava viver, talvez o seu modo de viver hoje esteja totalmente distante do que você projetou, mas saiba que se hoje você está no centro da vontade de Deus, Ele vai te mostrar que o que Ele tem para você é muito maior. Então que essa palavra, que isso que eu compartilhei com você, possa acender o seu coração com fé e com a convicção de que tudo que Deus tem preparado e sonhado para você é muito melhor, é muito maior do que você mesma possa imaginar. Essa palavra guarde em seu coração e através dela, viva o teu dia hoje com intencionalidade. É através dessa palavra que eu quero te convidar a se preparar para o dia com essa fé. A fé que, mesmo que o cenário esteja desmoronando, mesmo que o cenário seja inviável, mas eu decido crer, eu decido me preparar para o dia, eu decido viver com convicção de que o Senhor tem grandes planos reservados para mim. Você quer viver dessa forma? Então vai lá, se prepare para o dia e seja intencional. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não se esqueça que quarta-feira é dia de OPA aqui no canal. Então hoje, meio-dia, a gente se vê ao vivo para mais uma aula do OPA, onde você aprende a se comunicar, a se posicionar e a desenvolver a sua marca pessoal com estratégia e propósito. Um grande beijo. Ah, e detalhe, se você não está no grupo, né, na comunidade de conquistadoras, entre lá, porque lá eu mando o link, lá eu estou comunicando sempre as questões das aulas e também compartilho desafios combinando com a aula que nós teremos. Então faça parte da comunidade para você não ficar de fora com nada que está rolando por lá, combinado? O link está na descrição aqui do vídeo. Beijo e até mais tarde lá no OPA. Tchau, tchau!